Mais uma pesquisa, então, avaliando o governo Lula 3, uma pesquisa negativa para o governo. O governo Lula que recebeu essa pesquisa do último dia 14, colocando panos quentes, viu? Inclusive o ministro Rui Costa disse que não dá para ficar acreditando em pesquisa. O próprio presidente Lula vem sempre falando que não é novidade para ninguém que ele não acredita em pesquisa, mas isso sim tem incomodado nos bastidores, viu? É mentira que eles não acreditam nos números das pesquisas, até porque essa é a terceira pesquisa que traz basicamente o mesmo resultado de interpretação. Teve pesquisa Datafolha também, que mostrou uma queda na aprovação do presidente Lula. Então, a gente tem aí vários dados que mostram um problema generalizado. E qual é o problema do aumento da reprovação ou da diminuição da aprovação do presidente Lula? Por conta, principalmente, da economia atual e por conta do aumento dos preços dos alimentos. Houve até uma pesquisa muito específica em que se foi perguntado para as pessoas sobre o preço dos alimentos e está, sim, todo mundo muito incomodado. O presidente Lula chegou a dar várias declarações infelizes, dizendo para as pessoas comprarem outros produtos, dizendo que o preço do ovo não ia aumentar, e de fato aumentou sim, viu? E a pesquisa mostra exatamente isso. O brasileiro revoltado com o valor dos alimentos, que não há mudança, inclusive vai ter uma reunião do presidente Lula, se eu não me engano, na semana que vem, para tratar do assunto aumento dos alimentos no país. Um outro problema foi a questão do PIX. Isso mesmo, o presidente Lula e a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, chegaram a anunciar que haveria uma fiscalização maior do PIX no governo. A aceitação foi péssima dessa notícia, então o governo Lula acabou voltando atrás, não mexeu no PIX. Inclusive, já que eu estou falando de PIX, hoje começa o PIX por aproximação. Quem tem aí a carteira Google, Android, vai conseguir pagar as suas contas na maquininha do estabelecimento, ali do estabelecimento comercial, aproximando a sua carteira, aproximando o seu celular dessa maquininha, usando o Pix. O Pix digital vai entrar aí como se fosse um cartão para facilitar aí a compra e a venda dos brasileiros. Então, mais uma tecnologia do Pix que agradou muito os brasileiros desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu vou pedir para colocar aqui de novo a Quest. Foram oito estados, viu? A pesquisa da Quest feita nessa semana, foram 8 estados pesquisados, população de 8 estados. E aqui a gente tem uma pesquisa que mostra onde Lula perderia para Bolsonaro. Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Rio Grande do Sul, a gente já sabe, é um reduto extremamente bolsonarista. Goiás, a gente tem Caiado liderando números, se você quiser, inclusive, ter acesso, tem matéria específica sobre isso no nosso portal, que mostra que Caiado lidera os números da pesquisa de opinião lá no estado de Goiás, estado, inclusive, que ele governa, ele é o governador do estado. Também de extrema-direita, então, vemos aqui em azul alguns estados que estão tendendo para a direita. Se a gente tiver aí mais dados da pesquisa, eu vou pedir para a gente colocar, da pesquisa Quest, os estados onde Bolsonaro perderia para Lula: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. O Nordeste também, tradicionalmente, são estados de esquerda. Isso vem mudando um pouquinho. No Rio de Janeiro, na verdade, há um empate. 41% de Lula e 41% de Bolsonaro. Então, temos um Nordeste vermelho, petista, e o Rio de Janeiro empatado. Então, temos aí, inclusive, pesquisa, se eu não me engano, a pesquisa Datafolha mostra que Bolsonaro está um pouquinho à frente nas pesquisas de opinião para um possível segundo turno nas eleições de 2026, mas se formos analisar ali aqueles 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, os dois, de fato, estariam empatados. Então, temos aí mais pesquisas que desagradaram, sim, o governo Lula 3, que vai ter que remodelar, vai ter que rebolar para mudar essa opinião. Já está tentando fazer isso com a mudança ministerial, está tentando fazer isso também com a parte de comunicação. Sidônio, que é o novo, que já foi marqueteiro de Lula, que agora está liderando a comunicação do governo, vem tentando mostrar mais o presidente Lula, falando mais. E o presidente Lula também está tentando liberar e aprovar alguns projetos bastante populistas, como o Pé de Meia, que foi aprovado na semana passada e que prevê aí uma poupança de cerca de R$ 9.000 para o estudante que finalizar o ensino médio. Estudante que pode, inclusive, sacar um valor ao final de cada ano
do ensino médio e pode poupar R$ 9.000 para continuar sua vida quando terminar o ensino médio, antes de ir para a faculdade ou aí de uma escola técnica. Pois bem, agora a gente tem bancada evangélica. A gente sai da esplanada, sai do governo e atravessa a rua para ir para o Congresso